Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Mateus 28, versículo 18. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Jesus... Que maravilha, não é? Há 8 dias estivemos aqui falando de uma estratégia elaborada a partir da Bíblia, mas que foi sistematizada por 2 pastores dos Estados Unidos da América do Norte, que eles chamam de bless. É uma expressão em inglês, um vocábulo do inglês, que significa abençoar. E aí um acróstico. O B, busque o outro primeiro em oração. Busque o seu vizinho que não crê em Cristo primeiro em oração. Ore por ele. Busque o seu filho primeiro em oração. Seu filho que não segue a Cristo, ore. Busque primeiro em... Tem um L aí, não tem? Bless. O L, leia o outro pela escuta. Leia o outro pela escuta. Aprenda a praticar oiterapia. Leia o vizinho pela escuta. Aprenda a fazer perguntas a ele, Galdino. Colega de trabalho. Às vezes a gente só quer falar, né, guerreirão? Até a empolgação, deixa falar um pouquinho. Para que a pessoa também nos dê o direito de falar. A gente fala demais às vezes. Leia o outro pela escuta. Bless. Aí tem um E, não tem? Eu busquei primeiro o B, eu busquei primeiro o outro em oração. O L, eu li e tenho lido o outro pela escuta. E agora entra o E, Patrícia querida. Encontre-o à mesa. Chame-o para um cafezinho. Vai ter agora o circuito do café. Além de abençoar os microempresários da cidade, gente, aí é cosmovisão cristã. Você, muito mais do que isso, você cria vínculos com o não crente. Chame. Isso pode ser feito também com o crente, o bless. Mas a estratégia é para alcançar pessoas. Encontre-o à mesa. Chame para o cafezinho. Mas aí tem o S, não tem? Você primeiro B, buscou o outro primeiro em oração. Orou, vai continuar orando. O L, você leu o outro pela escuta e continua lendo. O E, você o encontrou à mesa. Agora você conhece um pouco mais ele. Aí tem o S. Você sabe das suas lacunas. Você conhece agora um pouquinho das suas feridas. O que é que você faz agora? Sirva-o com alegria. S. Sirva-o com alegria. Você conhece um pouquinho as suas lutas. Não é, Tassiana? Então você vai... Gente, em nome de Cristo, a gente criou a mania de achar que o outro só precisa de dinheiro. Não é, Raquel? Olho para Raquel de Camuel. Mas eu vou olhar para Raquel de Acácio. Não é, Raquel? A gente acha que é só dinheiro. É também, muitas vezes. Muitas vezes eu vou ter que botar a mão no bolso e compartilhar, queridos. X valor com o outro. Porque com aquele dinheiro ele vai fazer algo de muita importância. Mas não é só isso, gente. Tem gente que tem o dinheiro, mas o dinheiro não compra ombro. O dinheiro não compra atenção. O dinheiro não compra preenchimento do vazio. Entende agora? Não é isso assim, Michael? Samira, querida. Não compra. Sirvam com alegria. E o último S, Patrícia e Fabiola. Isso, siga compartilhando a história da redenção. Conta um pouquinho a sua história, como o Senhor te encontrou. E aí você vai chegar na pessoa e na obra de Cristo. Porque quando você for narrar como o Senhor te encontrou, você vai narrar Cristo, não é não, Carlos? Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Meu irmão, você não tem que ter bacharel em teologia para fazer isso, não.
Você não tem que ter mestrado em teologia para fazer isso, não. Você não tem que ter doutorado em teologia, e aqui eu desejo fazer ainda um doutorado. Eu não queria, não, mas eu estou me empolgando para isso. Mas você não tem que ter doutorado para isso, não. Você não tem que ter pós-doc para isso, não. Você só tem que ser dele, de Cristo. E o evangelho é simples. Então eu vou repetir. O B, toda a igreja, o B do Bless, o B. O L. O E, o S, e o último S, queridos, não é complicado. Resumindo tudo, evangelizar através de relacionamento. Aí chega Mateus 28, e o tema é este, para reforçar, igreja, 2 pontinhos, de represa a canal. Igreja, 2 pontinhos, de represa a canal. O que queremos dizer com esse tema? Aqui acolá a igreja passa a ser mais uma represa que retém água. Mas ela não foi chamada para ser represa, ela foi chamada para ser canal. Entendeu? Manu, querido, canal. Precisamos tomar cuidado para que a primeira igreja presbiteriana não seja uma represa, mas que ela seja um canal. Ela recebe e flui, ela usufrui e flui. Até o português nos ajuda nisso. Usufruir, tem o R. Usufruir, se recebe. Usufruir. E fluir, já não tem o R. Fluir é de dentro para fora. Usufruir de fora para dentro. Então a igreja usufrui de Deus, vem de fora para dentro. Mas o que chega aqui, a bênção de Abraão, Cristo, a partir de mim deve fluir. O português ajuda até nisso, queridos. Como o nosso português é rico, não é? É complicado para os gringos aprender português. Dizem que é melhor aprender inglês do que português. Quem estuda. É mais fácil para o brasileiro aprender o inglês. E, de fato, as regras não são complicadas do que o gringo aprender português. Que é muita regra, né, amiga? Veja, usufruir, fluir, camisa, manga, pode ser manga de quê? Comida, pode ser manga de... É complicado, mas é rico. Precisamos tomar cuidado. A igreja não foi chamada para ser represa, foi chamada para ser canal. Ela de fato recebe o rio da água da vida. Mas ela precisa, como canal, fazer essa água fluir e chegar na vida dos meus vizinhos. Claro, vai ter respostas dupla. Uns vão querer, outros não vão querer. Mas a água está fluindo, não é, Camila? Não é, Magali? A água está... Tá calor aí, Marlene? Tá, não tá? Eu estou sentindo calor. Ah, entendi. Não, fica por aqui, é normal. Eu lembrei da minha baixinha também. Mas eu estou com calor, Eu vi Marlene ali, ó. Marilene, aliás, Marilene. Tem a Marlene e tem Marilene. Aqui é colar já. Eu digo, vai já, liga o ar-condicionado já. Vai já. Passou. Faz parte da vida, gente. Faz parte da vida. Minha baixinha é uma benção. A igreja foi projetada para transmitir graça, não para acumular graça. Foi para transmitir graça. Mas não é qualquer graça. E aqui eu faço logo um alerta. Cuidado, porque a palavrazinha graça hoje está sendo deturpada por algumas igrejas. Ela foi tomada por algumas ideologias. E a concepção de graça que se prega até hoje, aqui e acolá, por aí, é a que a gente aceita tudo. Aqui você chega como está e continua como está. Essa não é a graça bíblica.
É com essa historiazinha aí que as ideologias têm adentrado na igreja em nome dessa graça, que não tem nada a ver com a graça bíblica, a graça de Deus. Então, cuidado, porque existe hoje a manipulação da linguagem. Uma estratégia antiga e moderna ao mesmo tempo. Hoje em dia estão manipulando a linguagem bíblica. Não estão abandonando o vocabulário bíblico, estão apenas usando o mesmo vocabulário com novos significados. Por isso muita gente caindo aí, Almeida. Por isso que muita gente... Por que é difícil perceber a corrupção teológica entrando na igreja? Porque o vocabulário, Gi, é o mesmo. É amor, é graça, é tolerância, é inclusão, é aceitação. Mas toda concepção divorciada daquela que é a autoridade máxima da igreja, a Bíblia Sagrada. Manipulação da linguagem. Meu irmão, como pastor, eu preciso também estar afinando a minha espada com frequência para proteger a igreja. E eu estou lendo muito também na área, relendo e lendo mais ainda nessa área de, a partir da cosmovisão cristã e reformada, perceber e detectar sinais de ideologias anti-Deus querendo entrar na igreja. E o objetivo é, com amor, detectar e, a partir da espada do Espírito, foi-se para lá, foi-se para cá, foi-se para lá, foi-se para cá, por amor ao rebanho de Cristo, por amor a você. Que você seja um apoiador, porque você também foi chamado para isso. Não é não, Carlos? Foi chamado para isso. Por amor. Então, cuidado. A palavrazinha hoje, tolerância, virou Deus. Palavra tão bonita, não é? Mas quando se usa hoje por aí, a ideia é... Já se usa a palavra tolerância hoje para aceitar tipos de casamentos que não tem nada a ver com o casamento bíblico. Entendeu? A palavra tolerância hoje é usada para que a igreja aceite certos tipos de relações conjugais que a Bíblia não legitima. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Mas, com a concepção da graça verdadeira, a igreja foi projetada para transmitir graça, a graça bíblica, a graça de Deus. E não retê-la. Aí, quando você lê Mateus 28, que é uma das versões da grande comissão, eu já falei aqui para a igreja que existe o grande mandamento, existe a grande comissão, existe a grande compaixão e existe grande cooperação. Tudo isso é respaldado na Escritura. Não, eu não sou original quanto a isso. Tudo isso oriundo dos bons livros que temos lidos, seja dos norte-americanos, seja dos europeus, seja livros dos latino-americanos, estão incluídos aí, seja eles da América do Sul, da América Central, até mesmo da Ásia hoje. Os teólogos sul-coreanos estão escrevendo muito sobre isso, estão falando muito bem sobre isso. Os teólogos sul-coreanos são inteligentíssimos. Deus já levantaram teólogos sul-coreanos, uma bênção. Provavelmente agora em maio eu vou participar de um curso com um teólogo sul-coreano, pastor de uma igreja presbiteriana, se o Senhor Deus assim quiser. A igreja foi projetada para transmitir graça e não para reter a graça. Aí você lê Mateus 28, você encontra logo o que no versículo 18? Nós temos ali a grande comissão, né? Onde é que está o grande mandamento? Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Grande compaixão, Mateus 9. O Senhor olha para a multidão e teve compaixão dela, porque ele percebeu ali ovelhas sem pastor. Grande cooperação, Filipenses. Ele descreve a igreja como cooperadores. E grande comissão, Mateus 28. Quando você abre esse texto, você percebe logo no versículo 18 o que nós chamamos de grande reivindicação.
do Messias Rei. Você encontra ele fazendo aí uma grande reivindicação na linguagem de William Hendricks. O que é que diz o versículo 18? E disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso aí é teologia bíblica, é teologia da aliança, é plano histórico redentivo. Ele está falando aí como segundo Adão. Como plenamente Deus, ele sempre teve autoridade. Falando como segundo Adão, como Messias Rei. Depois de passar pelo estado de humilhação, ele recebeu toda a autoridade como Messias Rei nos céus e na terra. É a grande reivindicação. Aí nós temos a base autoritativa das missões. Nessa grande reivindicação, nós temos a base autoritativa das missões. Porque antes dele ordenar, antes do gerúndio ir batizando e ensinando, 3 gerúndios, antes do imperativo que está no meio, fazer discípulos, tem: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Louvado seja Jesus Cristo. Grande reivindicação, queridos. A igreja existe em virtude disso. Ela deve fazer missões em virtude disso. Por isso que missões não é facultativo. Missões não é um programa da igreja, é o estilo de vida da igreja. É o propósito para o qual ela está ainda na terra, fazer missões. Por isso ela é missional e missionária. Toda a autoridade. Por isso que a igreja não precisa da autorização do poder executivo para pregar o evangelho. Porque aquele que está acima dos poderes executivos do mundo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso que a igreja não precisa da autorização do poder judiciário representado pela instituição STF, e a instituição merece nosso respeito, para pregar o evangelho. Porque acima da instituição STF, eu estou pensando aqui na instituição e não em alguns personagens que lá estão. Porque os personagens mudam. Ela não precisa da autorização do STF para pregar o evangelho, porque aquele que está acima do STF disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ela não precisa de senadores do Congresso, que é formado pela Câmara e pelos deputados. Senado e Câmara de Deputados, Congresso, ela não precisa para pregar o evangelho da autorização dele. Sabe por quê? Aquele que está acima do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então a igreja tem que deixar de ser represa para ser canal, porque quem mandou ela ser canal tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Queridos, essa ideia aí de poder no original traz a ideia tanto de autoridade, que é o direito de fazer, como capacidade para fazer. Quando Cristo disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, aí tem as duas ideias aí juntas. O direito e a capacidade. E ele ordena a igreja: eu estou dando a vocês o direito e também a capacidade. O direito e a capacidade. A única agência que recebeu o direito de pregar o evangelho é a igreja. Todas as demais instituições, que nós chamamos hoje de instituições para-eclesiásticas. O que é uma instituição para-eclesiástica? É uma instituição criada pela igreja para ser um suporte às igrejas. Exemplo, um seminário. Mas o seminário não é a igreja. Ele está a serviço da igreja.
Por isso que eu me preocupo quando as igrejas enviam pessoas para fazer seminário, em algum seminário por aí, e o tempo vai passando, 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 as pessoas terminam o seminário, e você pergunta para elas, você é membro de qual igreja? Não, eu não sou membro de nenhuma igreja. É uma anomalia. Isso é um erro gritante, é uma ofensa ao Senhor da igreja. Vou mostrar ainda hoje isso. Não separa aquele que tem todo o poder nos céus e da terra do seu corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. E aqui não é condenando, é chamando a reflexão. E não é difícil encontrar pessoas assim, não. Você é membro com a igreja? Não, sou membro de nenhuma igreja. E achando isso normal. É base bíblica aqui, viu? Então a igreja tem que deixar de ser represa e ser canal. Por quê? Cristo disse, toda a autoridade nos céus e na terra a mim foi dada. Ele não pediu um favor à igreja. Ele não disse, se der, façam, não é, Patrícia? Se der, façam. Não. Ele disse, depois daí ele disse o quê? Portanto, a palavra portanto é uma conjunção o que aí, gente? Tem vários tipos de conjunções, não tem? Conclusiva, né? Explicativa. Portanto, em virtude do que eu acabei de dizer, por causa do que eu acabei de dizer, o que ele acabou de dizer? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. O que ele está dizendo é, por causa disso, vão. Gente, é o suzerano bondoso dando ordem aos seus vassalos. E entenda vassalo aí no sentido positivo, não negativo. É o rei dando ordem aos seus súditos. Louvado seja Jesus Cristo. Isso me alegra e ao mesmo tempo é um alerta para mim como pastor. Sabe por quê, gente, eu me alegro? Porque isso não me permite abrir espaço na minha vida para em algum momento eu me achar dono da igreja. Ou querer conduzi-la como eu quero, ou querer conduzir para agradar a pessoa A ou pessoa B, ou querer pregar para não ofender quem já abraçou ideologia. Não, porque fulano de tal é isso. Se eu pregar isso, fulano de tal vai embora. Fulano de tal é isso. Se eu pregar isso, fulano de tal vai embora. Vai ser pregado o que o rei da igreja manda pregar. E o que ele manda pregar está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Cabe àqueles que creem nele se submeterem. Eu estou errado, gente? Se submeterem. Então veja como é importante, isso aqui é importante para missões, é importante para a poimênica. O que é poimênica? É uma disciplina que a gente estuda no seminário, teologia pastoral. O que é ser um pastor? E o que faz um pastor? É uma cadeira de seminário. Isso aqui é importante. Como o pastor deve ser e o que ele deve fazer, quem determina é a igreja? Não. É o colégio pastoral que determina o que eu tenho que ser e o que devo fazer? Também não. Ele deve supervisionar. Mas o que eu devo ser como pastor e o que eu devo fazer, quem determina é quem? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Ele, é o Rei. É o Rei que determina. Isso é maravilhoso, porque além de ser um alerta para mim, eu repito, mas ao mesmo tempo me encoraja a não ter medo dos homens. Me encoraja a não deixar de pregar a verdade, porque alguém pode fazer um biquinho depois. Porque sabe que eu dependo também daqui financeiramente. Opa, alto lá, abre parênteses. Não, eu dependo do Senhor dos Exércitos. O salário é consequência, não é a causa do ministério. Isso é diferente, não, Robson, é Dilde. Que coisa linda, gente. É diferente. Agora prossigamos. Depois disso, o que é que ele diz aí? Primeiro, a percepção, a concepção de quem manda. Quem é que manda? Quem é que autoriza a fazer missões? Jesus. Aí agora, segundo, versículo 19, o que é que diz, gente?
A primeira parte diz o quê? Portanto, ide. Vocês já escutaram, já relembraram, escutarão de novo. O ide aí é um gerúndio no português, é um particípio no grego. Não vou perturbar vocês com isso. A ideia aí é indo. Patrícia indo trabalhar, ela também vai fazer discípulo. Rúbia indo trabalhar, vai fazer discípulo. Indo. Entende agora? Isso requer um deslocamento contínuo da igreja. Para que a igreja não se deixe de ser represa e seja o que foi chamado para ser canal, ela tem que entender que existe um movimento essencial, deslocamento contínuo. Ela precisa estar sempre deslocando de onde ela está em direção ao perdido, em direção ao não crente, em direção ao meu vizinho, à minha vizinha, em direção ao meu colega de escola, de faculdade ou de docência, em direção ao meu colega do empresariado. Eu sempre me deslocando de onde eu estou em direção ao outro, para ser luz na vida dele. Essa é a segunda verdade, para que a igreja deixe de ser represa e seja canal. Aliás, ela foi chamada para ser canal da graça de Deus, do evangelho de Deus, do plano histórico redentivo de Deus. Ela requer o que, gente? Um movimento essencial. Qual é o movimento essencial? Ide, vão, é gerúndio, é indo. Ela não pode parar. Quando ela para, ela vira represa. E quando ela vira represa, ela apodrece dentro dela mesma. Ela apodrece. Ela vai apodrecendo. Alguém já se deparou com algumas igrejas assim? O tempo vai passando, você percebe que nada acontece de novo, não se batiza uma pessoa por ano. Você percebe? E a gente vai tentando justificar. Nada de novo na perspectiva de Deus, viu? Nada, não há um batismo por ano, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e a membresia vai envelhecendo, não há mais criança, não há mais jovem, não há mais adulto, e aí ainda se celebra aniversário ainda, 35 anos, 40 anos, 60 anos, até que eu me preocupo às vezes com alguns aniversários de algumas igrejas realmente. Será que há motivo para celebrar? Precisa tomar cuidado para a gente não esconder as lacunas da igreja com aniversários. Aniversário é legítimo, então não podemos esconder. É fácil esconder as lacunas da igreja fazendo festas. Precisamos tomar cuidado. Agora, por favor, as lacunas da igreja na perspectiva de Deus, não na tua. Porque, meu irmão, se eu for pedir algumas ovelhinhas para esse Brasil afora, para dizer o que é que um pastor tem que ser, o que ele deve fazer, misericórdia, é uma celeuma. E os pastores vão morrer. Se você abrir uma pesquisa nas igrejas de Petrolina, entre as ovelhas, que um pastor tem que ser o que ele deve fazer, meu amigo, depois que estiver junto no dossiê, os coitados vão dizer, tem outra coisa para fazer na vida? Porque os pastores vão parecer mais babás dos seus filhos do que pastor. Exemplo, me responde com carinho. Faça um recorte com cuidado. Teu filho tem 5 anos. Você é crente maduro já. Ele não quer vir para a igreja. É motivo para você procurar a liderança da igreja para dizer, me ajuda, o que eu posso, eu não sei mais o que fazer. É motivo para isso? Seja sincero. Não, meu irmão, porque você já sabe o que você tem que fazer. Vocês estão entendendo agora? Aí a ovelhinha santa diz, você tem que ir, se você não for, vou chamar o pastor. Pastor, eu quero falar com o senhor que foi. Meu filho não quer ir mais para a igreja. O que é que eu faço, pastor? Você já sabe, minha santa. Você não é amiguinha do seu filho. Primeiro você é autoridade sobre o seu filho. Mas ele vai espernear. Tire esse esperneio dele, santo homem de Deus. Vocês entenderam, gente? Que a gente vai criando expediente para colocar nas costas da liderança. Pastor, meu adolescente não quer mais ir para a igreja. Quer não, minha santa? Será por quê? Você ora com ele por ele em casa? Pastor, não. Ai, que legal. Mas quantas horas de Netflix ele assiste? Eu ia falar assiste, ó. Eita, eu ia matar a língua portuguesa agora, gente. Quem fala assiste por conta de analfabetismo não se sinta humilhado, viu?
O importante é entender. Eu estou brincando. Não é porque tem gente que tem dificuldade realmente na língua. Não deixa de comunicar por isso. Quantas horas, minha filha, ele está assistindo Netflix? Ixi, pastor, eu não nem sei, ele se tranca lá, ele entra lá de 7 horas da noite e vai dormir 4 da manhã. Ah, é, minha santa? Aí você está me chamando para resolver o problema do teu adolescente, minha santa? Você me chama para um gabinete para dizer o que eu tenho que dizer, aquilo que você já sabe, santo homem. Eu estou errado, gente? É você que paga a internet dele ainda, cabra. É você que ainda compra o pão francês, se ele não gosta, você compra um miojo. Porque a meninada agora, com um doutorzinho por aí, é menino de prédio. Tem um doutorzinho por aí brincando que menino de prédio não sabe o que é mocotó, não sabe o que é cuscuz, é miojo. Epa, quem come miojo eu também gosto. Aí eu não quero ofender não, eu também gosto. Não faz bem não, mas eu gosto do miojinho, porque eu gosto de sopa. Pense, além de cuscuz, eu gosto de... Tem dia que eu falo, já, uma sopinha hoje, já. Ela não é muito chegada à sopa, não, mas ela faz. Quem ama? Mas também imagina, quando ela resolve fazer um panelão para mim sozinho. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, gente? O pastor está aí para ajudar as ovelhas. Agora, tem coisa, meu irmão amado, que é ofensiva a Deus. Tu deixa o teu filho, de 13 anos, passar 10 horas no celular. Aí o menino não quer mais papo nem para ir para a escola. Meu irmão, preste bem atenção. Muito tempo em frente da tela gera atraso no poder cognitivo. Aí agora virou moda. Ei, com todo respeito, o menino está sem concentração, porque passa 10 horas na tela, ele tem algum problema. Vou levar o psicólogo, com todo respeito aos psicólogos. Muitas vezes não é o psicólogo. Há casos que não é psicólogo, é você tirar a tela dele, pelo menos das 12, tirar 10. Hã? Não é isso que é psicólogo. E repito, gente, há casos e, por favor, em o nome de Cristo, para ninguém sair daqui dizendo, eita, pastor. Não, agora virou moda, gente. Quer ver outro exemplo? Ninguém mais quer sofrer. Passou uma intempérie da vida, eu tenho que correr meu psiquiatra. Aí eu tome remédio, no outro dia eu estou lá. Eita, com todo respeito, quem tem problema grave, hein, por favor, eu tenho gente na família, viu? Eu tenho gente que sofre de esquizofrenia paranoide. Então eu posso falar. Mas eu estou falando o seguinte, a gente está psiquiatra, né? Ia falar uma palavrinha mais aí. Psicologizando a fé demais, gente. Querido, o sofrimento também é para crescer. A tristeza também vai aparecer aqui e acolá. Aí o irmão passou uma semana triste. Eita, acho que eu estou com depressão. Não, meu irmão. Você passou a semana triste porque a semana no negócio não foi boa. Mas a semana que vem você vai melhorar de novo em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. É uma geração dopada. Por favor, eu preciso cuidar da igreja também. É uma geração dopada, meu irmão. E eu não estou colocando culpa aqui nos psicólogos, nos psiquiatras. Não, por favor, calma. Há casos e casos. Nós temos gente aqui com filho autista, temos. Nós temos criança autista, adultos autistas. Agora, meu irmão, por favor, já vou, Neumia? Por favor. Não caia nessa besteira agora. Todo mundo agora é autista. E todo mundo agora quer uma aposentadoria. Aí eu quero saber quem vai pagar essa conta. Hein, Carlos? Quem vai pagar essa conta, guerreirão? Aí os verdadeiros autistas ficam sem suporte. Porque o Brasil inteiro agora é autista. Aí quem é verdadeiramente um autista não tem suporte. Estou errado, guerreirão? Neumia, cadê você, mulher? Eita, olha para o relógio aqui. Eu não cuspi aqui não é para proteger você. Cuspi não. Rapidinho, pastor, só completa dentro da sua deixa. Muitas vezes, os pais da geração de hoje designam a um profissional uma função que é do pai e da mãe. Então, você negligencia, né, seja no celular, na Netflix, enfim, de uma forma, aí depois que o negócio está estragado, você corre para dar a função para outra pessoa, uma responsabilidade que é sua, literalmente sua. Não só para o psicólogo, psiquiatra, para o pastor, para o irmão da igreja, é teu, meu irmão. A igreja não apoiou, a igreja não fez isso. Não, meu irmão, vamos corrigir por etapa.
Tu deixa um menino de 5 anos, de 7 anos, ou de 10 anos, 10 anos com o celular, meu irmão, está comprovado cientificamente que vai gerar um efeito condicionador dele. Vai gerar um efeito, gera em você, meu irmão. Quem aqui está inquieto na vida? Eu vou levantar a mão. Quem aqui anda inquieto na vida? Não venha com essa para cima, não, eu estou levantando minha mão. Quando eu falo de inquietação, eu falo em paciência. Levanta, meu irmãozinho, porque é todo mundo aqui. O que vai variar aqui é o grau. Sabe o que está gerando impaciência? Variação de grau. Quer ver um exemplo? Eu duvido aqui quem está escutando o WhatsApp normal, tradicional. É sempre 2.0. Levante a mão. E é 2.0 assim, ó. Será que tem 5.0 não? É ou não é, gente? Porque estamos sendo condicionados. Irmão, nós estamos sendo condicionados. Pastor, o que tem a ver Mateus 28 missões com isso? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes a igreja vem gastando energia com aquilo que é responsabilidade dos pais, porque os pais querem transferir para quem não devia. Como bem colocou Neuma, colocou bem. Agora, meu irmão, a coisa fugiu do controle. É algo que não tem nada a ver com isso. Claro, está aí a liderança, né? Não só a liderança, não. Chama um irmão antigo da igreja, um experiente, um presbítero em disponibilidade, meu irmão. Não precisa estar em exercício para ser bênção, não. Agora, por favor, em nome de Cristo. E no final das contas, Guilherme, meu filho, começa colocando culpa na igreja, meu irmão, porque na próxima etapa, misericórdia, meu irmãozinho. Tem dia que minha orelha coça tanto. Eu digo, o que foi? Está coçando minha orelha? Não é uma brincadeira que a gente faz, né? Minhas costas estão verrando. Minha orelha está quente. Aí a gente brincava assim ainda hoje, né? Alguém está... Não é? Ou quem está apaixonado, alguém está pensando em mim. Porque começa colocando a culpa na igreja, meu irmão. No final das contas, vai para quem? Seja sincero, gente. Vai para quem? Vai, meu irmãozinho. E é assim, bem sutil. Lázaro, é bem sutil, sabe, Fabiola? É sutil, querida. É uma coisa muito dengosa, assim. Daqui a pouco é o pastor. Meu filho está assim por conta do pastor. Meu filho está assim por conta do pastor. E aí é o pastor. Aí um colega presbítero hoje me mandou um áudio bem legal. Membro da igreja, disse, pastor, cuida, hein, da sua saúde. Olha aí, ó. Tem lá um pastorzão experiente dizendo assim, ei, pastor, a igreja não fica viva de pastor, não. Ela tem o seu marido eterno, Jesus Cristo. E o pastor disse, sabe por quê? O índice de pastores dando ataque cardíaco no mundo é altíssimo. E aí é pior. O índice de pastores dando infarto está alto. E aí o colega pastor disse, igreja não fica viva de pastor não, viu? Morreu, meu irmão. E é natural. Com 3 meses, meu irmão. É menos do que isso. Tem outro. E amém, tem que ter mesmo. Só que muitas vezes a saudade é só... eu gostava tanto... eu gostava dele, com aquele negócio dele de ir para lá e para cá. Mas a vida que segue, né? Meu irmão, sem romantismo, meu irmão. E sem mágoa, sem rancor. É só ter consciência. A igreja não fica viva de pastor, que ela tem o marido eterno dela, Jesus Cristo. É Ele o marido eterno dela. Eu devo cuidar dela, mas com essa consciência, na perspectiva dele. Eu recebi hoje pela manhã esse áudio, eu amei tanto que esse amado presbítero mandou para mim, porque eu vi o cuidado dele para comigo. Eu vindo lá para cá refletindo, eu já venho refletindo sobre isso um bom tempo. Ele, cuidado, pastor, cuida da tua saúde, viu? E de fato, a igreja não fica viva de pastor, não. Quem fica vivo se eu morrer, quem é aqui? Se eu morrer, quem vai ficar vivo é a igreja? Quem é? É já. É por isso que eu pago também o INSS dela. Tá certo, Raquel. E a pensão dela. Gostei, Raquelzinha. Isso, para a bichinha não ficar... Agora, para vocês sorrirem e fechar por hoje, que eu não vou correr com esse texto, não é muito bom.
Mas um sorriso na linguagem de Spurgeon, um humorismo, um humor santo. Até já, gente. Depois de um ano já tem gente lá. Eu acho você uma mulher crente. Oi? É mais difícil o quê, Kelzinha? Não, eu sei, mulher, mas depois de um ano, e já que é toda arrumadinha, menino, já depois que é arrumadinha, meu amigão, como diz um colega meu pastor, no dia do velório de se brincar, tem gente dizendo, ai, outro. Gente, é só para descontrair, por favor. Só para ilustrar algo que é sério. A igreja deixa de ser represa, ela passa a ser represa, deixa de ser canal de graça, quando ela fica também brigando com picuinhas. Picuinhas, gente. Aquilo que o pai pode resolver em casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu, sabe? E aí, maridos, é para vocês também como homens, cabeças, líderes, sacerdotes. Que é isso? Tem coisas que eu não permito o gerente trazer para a SAF. Epa, isso aí não, meu amor. Que é isso? Já sabe, né? Não, eu não mando nela nesse sentido. Eu sou o cabeça protetor dela. Mas eu protejo e protejo a igreja. Então, maridos, não seja déspota das suas esposas. Mas, por favor, liderança, meu irmão. Meu irmão, que é isso? Faz isso não. É desnecessário estar falando isso, viu? Não, que é isso? Está com birrinha por isso? Virou menino agora de 10 anos, velho? Isso é proteção, Janai. O marido protege a esposa. Agora, esposa, vocês também são o sexto sentido, me permita essa linguagem, o sexto sentido dos homens. É verdade, gente. Eu brinco com um diário aqui, mas é verdade. Aqui é lá, ela chega em casa, na segunda-feira, café da manhã. Guilherme, cara, café da manhã. Aí ela senta, aí come uma coisa, come outra. Eu já percebo. Aí come outra coisa, daqui a pouco. Eu posso falar algo? Eu não vou falar agora não. Aí eu digo, pronto, aí acendeu minha ansiedade, minha irmã. Fale, meu filho. Não precisava usar aquela palavra não. Mas não é benção, meu irmão? Quem mais tem que dizer isso? Não, vai devagar também. Ela. Alerta o marido também. A esposa é para ser também o sexto sentido do marido. Sexto sentido para o bem. Eu vou parar hoje aqui, tá bom? Para não exaustar vocês. Eu vou continuar. No próximo domingo não vai ter classe única. Domingo é aniversário da igreja. Vai ter um tema parecido aqui, bênção, mas não é o mesmo, não. Viu? Vai ser bênção. Mas quando for de hoje a 15 eu volto com esse tema, viu? Igreja, 2 pontinhos. De represa a canal. Ei, seja um canal na tua empresa. Compre livros baratinhos mesmo, doe para os seus funcionários, para os seus amigos na escola. Vai sair agora, todo ano tem o cada dia de Natal, compra. Ei, aqui e acolá, faz um bolinho de mineiro e dá para o teu vizinho com quem você menos conversa. Bate lá na porta e diz, eu lembrei de vocês hoje, um mimozinho. Sério, gente. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Toda a igreja diz...